Jeremias capítulo 17, versículos de 7 a 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias capítulo 17, de 5 a 8, é uma passagem que fala da maldição de confiar no homem e da bênção de confiar em Jeová. Os versículos 7 e 8 falam da bênção de confiar em Jeová. Esses versículos podem ser entendidos de duas maneiras diferentes. Segundo o entendimento natural, ou segundo a economia de Deus. Segundo o entendimento natural, esses versículos parecem indicar apenas que, se confiarmos em Deus, seremos abençoados principalmente de maneira material. Contudo, o que é revelado nessa passagem inclui muito mais do que isso. Segundo a economia de Deus, aquele que confia em Deus é como uma árvore plantada junto à água, que representa Deus como um manancial de águas vivas. A árvore cresce junto ao rio, absorvendo todas as riquezas da água. Essa é uma figura do dispensar de Deus. A fim de receber o dispensar divino, nós, como árvores, temos de absorver Deus como água. A ideia em Jeremias capítulo 17, versículos de 7 a 8, é a mesma que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, onde Paulo diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. A árvore é regada para absorver a água, e absorver a água é receber o dispensar de Deus. A árvore cresce tendo Deus como aquele que supre e como suprimento. Os suprimentos são as riquezas do Deus que supre, que são dispensadas às plantas, que somos nós, a fim de que cresçamos na medida de Deus. Assim, as plantas e Deus e as plantas são um só, tendo o mesmo elemento, essência, constituição e aparência. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, não diz respeito apenas a um assunto superficial, isto é, confiar em Deus a fim de receber bênçãos materiais. Na verdade, esses versículos referem-se à economia de Deus, que é levada a cabo mediante o seu dispensar. Deus é a água viva, a fim de ser dispensado ao nosso ser, para se tornar o nosso elemento constituinte. Todos nós temos de ver o significado crucial de absorver Deus como água viva, a fim de ser constituídos com seu elemento e essência. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, Paulo diz aos crentes em Corinto: E eu, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, e sim como a muito carnais, como a crianças em Cristo. O fato de Paulo se referir a eles como crianças indica que não tinham crescido em vida depois de receber os dons iniciais da vida divina e o Espírito Santo. Se os santos numa cidade carecem do crescimento de vida, não conseguem ter a vida adequada da igreja. Na verdade, a realidade da igreja não existe entre eles. Sim, de nome são a igreja numa cidade, mas não tem a realidade da igreja. A igreja existe como um ajuntamento de pessoas salvas, mas não pode ser considerada a realidade no crescimento de vida e na experiência e desfrute de Cristo. Além disso, onde falta o crescimento de vida, a vida cristã dos crentes é uma desordem, a vida da igreja é prejudicada e a vida do corpo é destruída. Essa foi exatamente a situação em Corinto. Embora os crentes ali tivessem recebido os dons iniciais, eles não tinham crescimento de vida. Pelo contrário, tinham apenas a vida divina e o Espírito Santo semeado neles. Como não tinham o crescimento normal de vida, não tinham a vida adequada cristã, da igreja ou do corpo.
Paulo não fala da igreja de forma doutrinária, mas convida sobre alimentar, regar e crescer. Somente se os coríntios crescessem em vida, poderia a realidade da igreja existir entre eles, por intermédio da experiência de Cristo, e somente então poderia a vida do corpo ser edificada,